noite, Jesus Cristo de Nazaré. Boa noite, amados. Momento da palavra entra no ar. Shalom Adonai. Boa noite, sejam bem-vindos. Deus tem uma palavra para você e para mim. Entra no ar. Momento da palavra. Que Deus é esse? Boa noite, Jesus. Boa noite, Estados Unidos. Boa noite, Brasil, Portugal, Argentina, Canadá, Venezuela, Bolívia, Porto Rico, Colômbia, Japão, Argentina. Boa noite, Israel, Jerusalém. Boa noite, Lisboa. Brasil, Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Curitiba, Belo Horizonte. Boa noite, Minas Gerais, Santa Catarina. Shalom Adonai. Chegamos à segunda-feira, à noite, momento da palavra. A noite que Deus tem um recado para mim e para você. Uma noite de muita oração, de muito louvor e de muita palavra revelada. Aonde Deus vai responder, eu acredito, as nossas orações. Porque o povo que joga o joelho e clama ao Senhor é um Deus que responde. E no deserto nós temos algo especial e acontece no deserto. A glória de Deus é manifestada. Deserto é lugar da glória de Deus. E esta noite o tema é deserto, lugar da glória de Deus. Se você está no deserto, São Paulo, Pernambuco. Boa noite, Salvador, Vitória da Conquista, Itabuna, Ilhéus, Paulo Sérgio e Vitória da Conquista, Pastora Linda, Missionária Ofélia, Feira de Santana, Sandra Ricardo, Batalha, Alagoas, Pastor Cirano Júnior, Curitiba, Irmã Marildo, Jacobina, Bahia, Brasil. no deserto Deus não vai te abandonar. No deserto Ele faz o que ninguém pode fazer. No deserto Ele chega e faz milagres. Andressa Bacaro, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Você chega e vai chorar. Joana Dark, Fortaleza, Ceará. Daniela Ferreira, São Paulo. O irmão Marildo está saudando todos vocês. Se estiver com sede, Adriana Drick, Sera, Jaguaruana. na rocha, Maria Ávila, Luciânia, levante a Goiás, cabeça, Goiânia. peleja não atua, é de Jeová. Mesmo estando no deserto, nada faz. Júlia Rebouça, Recife, Pernambuco. Se estiver triste, Nadir Silva, boa noite. estiver com sede, Ele vai agir. No deserto, Maria de Lourdes, Orlando, Flórida, Estados Unidos. Ana de Sol, de Field Beach, Flórida. salvar, Assinda Jone, é de Jeová. Silene Bispo,
Ferraz de Vasconcelos, São Paulo, Carla Cerqueira, Feira de Santana, Bahia. Boa noite, Elivânia Santos, Feira de Santana, Bahia, Brasil. Luciano Lloyd, Jardim das Oliveiras, Itaim Paulista, São Paulo. Irmão Heraldo, Feira de Santana, Bahia, irmã Rita Melo, Tijane Mota, Japoatão, dos Guararapi, Pernambuco, Ivone Sanches, Rio de Vale de Bênção, Rio de Janeiro. É o mundo. Alô, México, Venezuela, Porto Rico, Bolívia. Levante a cabeça e comece a lutar. A peleja não é tua, é de Jeová. Tamara Belon, a paz. Tejane Mota, Fábia Salles, Célia Pinheiros Costa, Miranda, Mato Grosso do Sul. Boa noite, irmão Heraldo. Micampos, oi Micampos, boa noite. Célia Pinheiro Costa, Miranda, Mato Grosso do Sul. Maria Ávila, estamos contigo também. Wangler Lima, Rio de Janeiro. Regiane Lima, ô glória. Janaína Souto Pires, Neide Monte, Maceió, Rejane. Vamos orar agora, meu amado. Vamos entrar em oração. Viemos aqui para falar diretamente com Deus, para que Deus, por misericórdia, possa responder às nossas orações. Sabemos que o Deus de Israel, Ele está ouvindo o nosso clamor, as nossas orações. Chegamos à segunda-feira e Deus tem uma palavra para mim e para você. Vamos meditar no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17. Não atentando nós nas coisas que se vê, mas nas coisas que não se vê, porque as que se vê são temporárias e as que não se vê são eternas. Meu irmão e minha irmã, que Deus venha falar ao meu e ao teu coração esta noite. O Paulo, quando nos escreve essa passagem, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele está nos falando que nós não temos que nos atentar nas coisas que nós vemos. São temporárias. Em outras versões, a Bíblia nos fala que porque a nossa leve e momentânea tribulação, luta ou provação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Eu quero compartilhar com você uma experiência que eu tive ontem na igreja, num culto à noite, que nós levamos a palavra. Nós temos ouvido muitas pessoas falarem que estão em desertos e desertos. E muitos falam que o peso é muito grande. O peso que carrega no deserto, um lugar que aparentemente nós acreditamos que é um lugar de solidão, de escassez. Eu quero ensinar hoje à igreja ainda mais, a mim, que eu aprenda hoje ainda mais. Nós vamos aprender juntos que o peso que Deus tem
sobre a minha vida e sobre a sua vida não é um peso de dor e de tristeza. No versículo 17, a palavra diz que o peso que está sobre nós é a eterna glória de Deus. E às vezes nós pensamos que é o peso da tribulação. Deus, ele não colocou Moisés no deserto para ter um peso sobre a vida dele. Deus não fez isso com Moisés. É ao contrário. Deus tirou Moisés de um lugar de peso. E às vezes nós não entendemos o para que Deus nos coloca no deserto. E você pode estar me perguntando: por que eu estou te trazendo essa mensagem hoje? Que deserto é lugar de glória de Deus, enquanto muitos estão chorando, estão desesperados, estão sufocados, estão morrendo, não estão mais suportando. Porque nós muitas vezes não conhecemos Deus. E tem muita gente sofrendo no deserto por falta de conhecimento de Deus. Quando nós conhecemos o caráter de Deus, nós sabemos que Deus não tem alegria, não tem satisfação em dor, em sofrimento de ninguém. O Deus, ele não se alegra com sua dor e nem com a minha dor. Deus não se alegra, não fica feliz com sua tristeza. Nós temos que refletir essa noite. O que é que nós estamos fazendo de nossas vidas? O deserto, minha irmã e meu irmão, é um lugar exclusivo, morada do povo de Deus, passageira e não eterna. Deserto não é casa para morar, é para passar. Deserto é um lugar de passagem para mim e para você. Deus tirou Moisés de uma morada de alto luxo, de alto padrão, de um palácio. Moisés, ele morava em um palácio e foi habitar em um deserto para levar um povo a atravessar. E nós não entendemos como é que Deus pega Moisés e uma multidão de pessoas, além de levar para o deserto, leva pelo lugar mais longo. Deus, ele podia levar o povo por outro caminho, mas Deus, ele traçou um caminho diferente para Moisés. E às vezes nós não sabemos o que é que Deus está querendo falar ou fazer, porque nós não conhecemos o Deus. Deus, ele podia levar Moisés por outro caminho, mas por outro caminho estava tendo uma guerra, estava tendo luta. E Deus resolveu levar Moisés por outro caminho, contornar o deserto. É difícil entendermos Deus. É difícil. E muitas vezes Deus não quer que você vá, ou eu, pelo caminho mais rápido, mais curto, porque aquele caminho tem morte, tem guerras,
tem bombas, tem conflitos, e você pode estar com sua fé muito fraca. E aquele povo estava exilado no Egito. O povo estava cansado. O povo estava abatido. O povo estava sem esperança. Deus poderia levá-lo por outro caminho, mas por outro caminho tinha guerras, e o povo poderia recuar e voltar ao Egito e morrer no Egito. Então Deus, já sabendo do lado espiritual, do ânimo, do lado emocional de cada povo, de cada homem, de cada mulher, levou a contornar o deserto. Deus está fazendo eu e você andar por um caminho para nos livrar de guerras. Imagine se Deus te tivesse enviado por esse caminho mais curto. Você poderia estar morto agora ou morta, eu e você. Bíblia diz lá no livro de Números que o deserto tem suas fases, tem suas etapas. Tem muita gente pulando as etapas do deserto, entrando em atalhos. E às vezes Deus quer que eu e você contorne um deserto para não morrer no meio de uma guerra. Porque no deserto não tinha guerra. Quando o mar abriu e Moisés ele passou com o povo, Deus ele matou os soldados de Faraó. No deserto não tinha soldados. No deserto não tinha Faraó, não tinha revólver, não tinha flechas, não tinha metralhadoras, não tinha bombas, não tinha minas para você pisar e explodir. Ele levou a um lugar que não tinha homens e mulheres para te perseguir. Ali tinha o sol muito quente durante o dia e as noites muito frias, mas não tinha homens e mulheres para matar o povo que estava com Moisés. Você está entendendo esse mistério agora? Deus é um Deus muito inteligente. Nós não precisamos dar ordem a Deus. Se você está contornando algum lugar que Deus te botou, é porque Deus sabe que eu e você, nós precisamos de um tempo de preparação, de um tempo às vezes de não ver nada, de um tempo às vezes de não ver rios, lagos, mananciais. Mas na hora que a sede bater, a água vem da rocha. Na hora que o sol estiver nos queimando, o calor da luta, o calor é das palavras que nos fere, o Senhor envia uma nuvem e nos protege daquele sol. Naquela época não tinha os protetores solares. O negócio era a nuvem de Deus. Durante a noite, muitos sabem que o Senhor enviava uma coluna de fogo, como uma bússola, um GPS, para guiar o povo. Mas não tinha os soldados para matá-los. Esse deserto não é para a sua morte e nem a minha morte. É para nós atravessarmos. Eu queria compartilhar, mulher e homem, com você aqui agora. Possa ser que você conheça essa palavra de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso. Não é um peso de dor, meu irmão. É um peso diferente. A glória dele. Você tem que esquecer esse peso. Deus não botou você no deserto com peso, nem com fardo.
Ele levou Moisés para o deserto com glória. Glória. Maná só cai na glória. Nuvem só tem na glória. Coluna de fogo só tem na glória. Água que sai da pedra só tem na glória. Sandálias que não se partem só tem na glória. Roupas no deserto não rasgavam, só tem na glória. Mulheres davam à luz às crianças e as crianças não morriam, só tem na glória. Só tem na glória. Porque se Deus botasse Moisés para ir por um caminho mais curto, tinha guerra. Tinha guerra. E no deserto não teve guerra. Não tinha faraó. Não tinha soldados. Não tinha o filisteu, o gigante. Não tinha o Zamã. Não tinha. O que tinha lá era a glória de Deus. E Deus tem ministrado muito ao meu coração, Nequeremenai. Filho meu, estou dizendo a você, pastor Castilho, a tua família e aqueles que te ouvem através do meu Espírito Santo, diga a eles que no deserto não tem peso, tem um peso de excelência, glória, glória, glória. Você sabe o que é glória, meu irmão e minha irmã? É providência, é milagre de Deus. Não busque atalhos para chegar na terra prometida. Não busque atalhos. Deserto é um lugar especial para um povo de Deus crescer, crescer, orar e clamar pela glória de Deus. Deserto não é um lugar que você fica sem direção. Para de falar, mulher. Para de falar, homem, que deserto é lugar sem direção. Como pode? Se o Senhor disse que durante a noite Ele botava uma coluna de fogo para guiar. Deserto é lugar de volante de Deus. Deserto é lugar de direção total de Deus. Se você está obedecendo a Deus, se você está se santificando, se você está se consagrando, esse deserto tem direção para você, minha filha e meu filho, assim diz o Senhor. Deserto não é lugar de se perder. Deserto é um lugar que Deus tem tudo sob o controle. Deus tem padaria no deserto, Mequirimini, padaria. Deus fez pães cair do céu, Manai, Choleguerei, Minigiti, Haramachai. Deus tem padaria no deserto. Deus tem farmácia no deserto. Deus tem hospitais no deserto. Vamos compartilhar esse vídeo, porque tem muita gente morrendo no deserto sem necessidade. Vamos compartilhar esse vídeo para tirar o povo do deserto essa noite. Não vamos ser egoístas. Vamos estender nossas mãos e multiplicar essa live. Tem alguém que está a ponto de tirar a própria vida no deserto. Alguém precisa ouvir que no deserto tem farmácia, tem hospitais, tem padarias. No deserto tem plano de saúde, meu irmão e minha irmã. Se você perder o seu plano de saúde hospitalar da sua empresa, se você não pode mais pagar um plano de saúde humano, eu quero dizer que Deus no deserto tem plano de saúde infalível.
Se você não está podendo ir a um dentista, Deus tem dentista no deserto. Se você não está podendo trocar os graus dos seus óculos, você não tem mais o dinheiro, Deus tem um oftalmologista no deserto. Deus pegou um homem velho, Moisés, e fez enxergar longe sem óculos, mas com os olhos que nenhum oftalmologista pode aumentar o grau de um homem ou de uma mulher, como Moisés enxergava. Deus está nos provando no deserto para nos entregar coisas muito grandes. Para de murmurar dizendo que Deus te abandonou no meio de um deserto. Como pode falar que Deus abandonou, se a Bíblia diz que pode uma mãe abandonar teus filhos, mas o Senhor se compadecerá, jamais abandonará, porque teus filhos estão marcados, gravados na palma da mão de Deus. Para de falar bobagem, de dizer que você está sem direção. Quem está sem direção é porque não está andando nos caminhos de Deus. Se você tem certeza que esse deserto é promessa para Deus forjar o meu e o seu caráter, tem direção sim, minha irmã e meu irmão. Deserto não é lugar de solidão. Deserto é lugar de visitação do Espírito Santo de Deus. Deserto é lugar de você ver à noite coluna de fogo no céu. Deserto é lugar de você não ter dinheiro para comprar sandálias e suas sandálias não partirem. Deserto é lugar para você ver as suas roupas ficarem velhas, mas não rasgarem. Deserto é lugar de você ver as crianças nascerem e não morrerem, porque Deus sabe fazer parto em deserto. Deus não lhe botou nesse deserto para você parar no meio do deserto e esperar os abutres, os urubus vir te comer. Minha irmã e meu irmão, Ney, Xeremeni, Caramalai, Toreceremei, nem Faraó tem capacidade de visitar o povo de Deus no deserto. Nem Faraó, com todo o seu exército, poderia entrar no deserto, porque Deus fechou a porta do deserto para Faraó e matou os seus soldados. Nem espere soldados de Faraó, não espere eles. No deserto a esperança é o Senhor. Não tenha medo de Faraó em deserto. Não tenha medo de espada de soldados de Faraó em deserto. O deserto é confronto, é frente a frente com a glória de Deus. Eita, meu Deus, é Deus purinho, é Deus falando a terra. No deserto não tem homens para lhe perseguir, não tem soldados para te matar. No deserto não tem inimigo para te sufocar com facas de Faraó. No deserto o inimigo pode ser você mesmo ou eu mesmo contra mim mesmo, se eu não obedecer o comando de Deus. No deserto, quando você sente fome, você olha para o céu e diz: da onde vem o meu socorro? E ele diz: da minha padaria eu mando o pão, maná para você. No deserto você olha para o céu e diz: da onde vem a minha água? E ele diz: dessa pedra que está na tua frente, basta tocar que eu tenho água para você.
No deserto você olha e diz: Senhor, eu não tenho mais sandálias para andar. E Ele diz: olha para os teus pés e olha as sandálias que eu coloquei nos teus pés, que vão suportar as temperaturas mais quentes do deserto e as noites mais frias, mas as sandálias vão aumentar e crescer, mas não vão rachar. É no deserto que Deus tem algo para botar sobre a sua cabeça e a minha cabeça, uma coroa de vitória, de aprovação. Para de murmurar, minha irmã e meu irmão. O maior inimigo do povo de Deus no deserto era a própria incredulidade deles. A incredulidade é o pior inimigo do deserto. Não faz no deserto o que aquele povo fez de errado. Bezerro de Baal. Não use o que Deus te entregou para adorar a Mamon e a Baal no deserto. No deserto, o povo, quando saiu do Egito, eles levaram as plantas medicinais, acabou tudo. Levou a comida, acabou tudo. Mas descia o remédio de Deus. As cobras mordiam, mas o povo não morria com o veneno das cobras. Nei Karamanai. Tem lugar melhor do que um cristão passar do que o deserto, minha irmã? Não existe, meu irmão. Deserto é glória de Deus, é proteção de Deus. Deserto é providência de Deus. Estou trazendo uma palavra para a minha vida, para a minha família, para você, terra, igreja. Que deserto é faculdade para aprovar homens e mulheres tementes ao Senhor. Deserto é concerto com Deus, JJS, São Paulo. Meu irmão, existe momento na minha vida e na sua vida que nós falamos ao Senhor: Senhor, acaba esse deserto. Tem hora que é necessário nós falarmos. E muitas vezes o Senhor responde assim: minha filha e meu filho, como eu posso acabar esse deserto? Se esse deserto é onde você vai ver a minha glória, é onde você vai ver a minha medicina, é onde você vai conhecer minha padaria que desce pão do céu, aonde você vai conhecer que eu sou o melhor alfaiate, o melhor estilista que faz roupa e não rasga. Eu sou o melhor sapateiro que faz sandália e não parte. Porque quando eu me tirar desse deserto, mulher e homem, você muitas vezes vai sentir falta da intimidade que você tinha com Deus. Mas esse deserto está acabando, minha irmã e meu irmão. Tem pessoas que já estão acabando esse deserto essa noite. Mas eu quero dizer a você que está saindo desse deserto essa noite: nunca se esqueça da sua intimidade, da sua humildade que você teve no deserto. Não esqueça da glória de Deus que é no deserto. Você que está saindo do deserto essa noite, minha filha e meu filho, assim diz o Senhor, não se esqueça do que Deus fez com você lá atrás. E você que entrou em um deserto, ou está passando em um deserto agora, tem padaria, tem farmácia, tem alfaiate, tem sapateiro, tem hospital, tem parteira, tem tudo. Tem água pura, água linda, água mineral, água de qualidade, água com pH puro para você, saindo da pedra. Não abandone Deus, nem no deserto e nem após o deserto. Existem pessoas que não saíram do deserto ainda,
Porque se Deus entregar o milagre agora, se esquece de Deus, abandona Deus. Aí Deus está preparando o meu e o seu caráter espiritual e emocional, para que a promessa não nos corrompa, não nos envaideça. Existem mulheres que estão em um deserto, pedindo a Deus os príncipes de Deus. Como Deus pode dar um príncipe a uma mulher agora, se o caráter dela não está forjado? Se ela se casar agora, ela vai adulterar. Se ela se casar agora, não vai ter a paciência com o marido. Se ela se casar agora, ela não vai suportar o dia a dia. Então, minha filha, enquanto Deus não te der o teu marido, deixa ele forjar tua paciência, teu caráter. Como pode um homem pedir uma esposa a Deus agora? E se Deus entrega a esposa no meio do deserto, ele adultera, ele dá surra na mulher, ele humilha a mulher, ele transforma submissão em humilhação. Não pode, varão. Você tem que ser forjado no seu caráter. Aí Deus vai lhe entregar a tua mulher. Pare de ficar falando, minha filha e meu filho, que vocês estão velhos. Deus honra os velhos. Os velhos vão sonhar, vão profetizar, vão dançar, vão casar. As velhas vão gerar filhos. Sara foi mãe velha. Ei! E você, jovem, adolescente, que não gosta que chama de adolescente, que está revoltado, jovens que estão se matando, estão em depressões, estão no deserto, tão jovem no deserto. Sabe o porquê, jovem? É porque você tem que amadurecer, jovem, no deserto. Para quando você sair do deserto, você não cometa os erros de teus avós e de teus pais, jovens. Você não cometa os erros dos teus bisavós, dos teus antepassados, jovens. Para que no deserto, jovens, quando chegar tua faculdade, teu vestibular, tua aprovação em um concurso público, a tua empresa, teu ministério, a tua família, o sonho tão sonhado, você não se amancebe com o mundo, com as prostitutas, com as sodomitas. Tem muitos jovens que estão ganhando dinheiro muito rápido, com seus talentos no esporte, no futebol, nos dons da informática. Tem muitos jovens que são muito inteligentes, que Deus deu muita sabedoria, muita capacidade, e estão entrando em vestibulares, concursos públicos, são aprovados em times de futebol, em voleibol, em basquete, em tênis, abrem suas empresas muito jovens, e de repente descobrem uma tecnologia e ficam bilionários jovens com 19 anos, com 20 anos, e se prostituem. Marca todo o seu corpo com tatuagem, compra seus carrões para fumar maconha e beber e causar um acidente e matar uma família. Então, jovem, não pede a Deus para Deus te entregar nada fora do tempo. Porque o que Deus quer te entregar não é para você matar ninguém e nem se matar. Tem pessoas que querem assumir algo dentro de um ministério, quer um cargo dentro de uma igreja, e quando entrega é para humilhar e pisar nas ovelhas. Tem pessoas que querem ser obreiro, um diácono, um presbítero, um pastor, uma missionária, um missionário, um líder, um tesoureiro, um relator dentro da igreja para humilhar. Não pode sair desse deserto agora, senão você vai humilhar a igreja de Deus. A minha oração essa noite é que todos nós, eu e você, um só povo, uma só nação, uma só tribo, nos converta essa noite verdadeiramente. E esperamos as provas e os ensinamentos que Deus tem para mim e você.
No deserto tem prova de matemática, a multiplicação é demais. No deserto tem prova de biologia, de ciência, de medicina. Criança nasce e não morre de parto. No deserto tem tecnologia de fazer roupa que não se rasga com o tempo. No deserto é uma faculdade que eu e você vamos sair formados com o maior princípio de um deserto: humildade. Humildade. Quando você vê um homem e uma mulher sem humildade, pode saber que vai entrar em um deserto muito forte. Quando você vê alguém com soberba, vai entrar em um deserto muito forte. Quem sai de um deserto, sai humilde, sai simples, sai sereno, sai calmo, sai manso, sai com unção sobrenatural. Haramanagalai. Eita Deus grande, eita Deus forte. Eu vou ministrar esse louvor aqui agora, enquanto você compartilha essa live. O que é que você está fazendo no deserto? Está questionando ou está adorando Deus? Quem é você? É um questionador? Uma questionadora? É um adorador ou uma adoradora? Quem é você e quem sou eu? Ninguém perguntando o que pode Deus fazer. Planos, fazer o seu querer. Você adora ou questiona? Quem é você? Fazer o que lhe apraz, sem dar explicação. Conhecer teu sentimento Grite aleluias e diga: eu te adoro, Jesus.
tem que dar certo. Ou Deus faz, ou Deus faz. E quando isso não acontece, nos decepcionamos, nos frustramos e achamos que Deus nos esqueceu, que Deus nos abandonou. Mas na verdade Deus quer saber se você é um verdadeiro adorador. Eu prefiro adorar. Cada minuto 10. Eu prefiro adorar. Se Ele nada fizer, eu uso a minha fé. Eu prefiro adorar. Aleluia, minha irmã e meu irmão. O Deus de Moisés está falando esta noite a mim e a você. Adore, não questione. Adore, não questione Deus. Deus não se explica, Deus se vive. Não questione Deus. Adore com Faraó, com soldados de Faraó, com mar fechado. Adore no deserto. Adore. Não questione Deus. Deserto é um lugar de vitória. Deserto não é lugar decepcionado. Pare de dizer que Deus não sabe o que faz, porque aí o deserto vai se prolongar. Quem questiona Deus no deserto roda mais tempo no deserto. Quem sabe o deserto esta noite pode acabar parando de questionar Deus. Quem sabe a chave da tua vitória, da minha vitória hoje, é falar essas palavras. Eu adoro, eu paro de questionar, eu adoro, eu adoro, porque no deserto eu vi a padaria descer o pão, no deserto eu vi o costureiro não deixar minhas roupas rasgarem, minhas sandálias partirem. No deserto eu vi ainda o sol durante o dia, e durante a noite eu vi uma coluna de fogo. No deserto, Senhor, eu vi as lives nas madrugadas. No deserto, Senhor, eu ainda tinha um pouco de internet, ou minha, ou de um amigo meu que compartilhou. No deserto, meu Pai, eu tinha a internet de meu vizinho que me abençoou. No deserto eu tinha lives nas madrugadas, meu Pai, que eram como colunas de fogo para mim. No deserto, lives durante o dia, que era uma nuvem para me proteger do sol. No deserto eu tinha os cultos das quarta-feiras de tarde, os cultos de orações para me proteger do sol. No deserto eu tinha a igreja que abria as portas à noite para me guiar com a coluna de fogo. No deserto, meu Pai, eu passava na rua e alguém olhava para mim sem saber quem sou eu e me entregava uma resposta do que eu tinha clamado ao Senhor. No deserto, meu Pai, eu olhava e não via nada. Não tinha um profeta, mas quando eu olhava tinha um outdoor, tinha uma placa escrevendo algo para mim no deserto. No deserto, meu Pai, não tinha um profeta do meu lado. E eu estava dentro daquele ônibus sentado, e alguém com o radinho ligado, Deus falava com você através de um rádio, dentro de um ônibus, dentro de um metrô. No deserto você pegou um táxi, e o taxista ligou o rádio, e Deus falou com você no meio daquele deserto, naquele táxi. E você ainda murmurou com o engarrafamento daquele meio, dizendo que a cidade é engarrafada. Deus engarrafou para você ouvir a mensagem toda no rádio. Rei Caramanai. No deserto
você apertou o controle da televisão, e quando você apertou, entrou em um canal que um pastor estava falando algo de Deus para você. Eita mistério! E você ainda diz que Deus te esqueceu. Deus te esqueceu? Não, minha irmã e meu irmão. No deserto você estava na fila de um supermercado e ficou reclamando que a caixa cobrou o seu produto 2 vezes com preço errado. E você quis chamar o gerente para humilhar a funcionária do supermercado. E quando o gerente chegou, o gerente disse: você não precisa pagar esse produto. No deserto, ninguém perde o equilíbrio. No deserto, ninguém humilha um funcionário que lhe maltratou. Se você está numa fila de um supermercado, de um banco ou de uma farmácia, não pede ao gerente para desempregar aquele funcionário que está um dia malcriado, revoltado, está com a vida espiritual acabada, e você pode ser a sepultura dele. Seja o intercessor na fila de um banco, de uma farmácia, de um aeroporto, de uma rodoviária, de um INSS. Para de chamar o funcionário de um INSS ou de um banco e chamar e humilhar. Comece a interceder naquela fila. Essa fila tem propósito para o Senhor falar comigo ou eu falar com alguém. No deserto você tem que ter calma. No deserto você não pode desempregar aquele que está humilhando você na fila. Você tem que ganhar ele para Jesus. No deserto não dá rasteira em ninguém para alcançar um pódio. Quer dar rasteira? Se matricula na capoeira e luta sob rasteira. No deserto não se carrega peso. No deserto a Bíblia diz, no livro de 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17, o peso eterno é a glória de Deus. Você quer levar o seu peso? Leva para a academia. Descarrega seu peso na academia. Não leva o teu peso para as pessoas, porque Deus não deu peso ao povo no deserto, né? As plantas medicinais, a comida, o trigo, a farinha que o povo levou para o deserto acabou. Até o peso saiu de suas costas. O peso da comida, o peso das plantas medicinais, tudo acabou. Deus tirou o peso do arroz, do feijão, do macarrão, da farinha, do peixe. Deus tirou todo o peso do povo, só deixou as armas. E lá dentro do deserto Deus deu pão sem peso, manteve as roupas e as sandálias, deu remédio sem peso. Olha o mistério, até a comida, até as plantas que eles levaram acabaram e aliviaram o peso de teus ombros. E murmuravam: cadê Deus, Moisés? E Deus falando: o que vocês têm não são peso, é minha glória sobre vocês. Naramaná. Por isso eu quero que você louve esse louvor agora. Para você que está aprovado, para você que não está murmurando mais e se arrependeu hoje, é o fim desse deserto. É o fim desse deserto, com humildade, com simplicidade, com sabedoria, para levantar muitos caídos. Deus escreveu a tua história antes de você nascer. Ele sorriu quando imaginou você, se preocupando em fazer cada detalhe teu. Seus pais não sabiam que iria nascer um grande vencedor. No ventre da tua mãe Jesus te colocou. O fruto ali gerado seria um milagre. O inimigo lutou até
até o fim com sua gestação, tentando pôr um fim, mas não tinha noção que ali nascia alguém segundo o coração de Deus. Então você nasceu na terra, foi crescendo, foi cumprindo com o seu chamado, e de pouco a pouco foi construindo um legado, foi fazendo o seu melhor pra deixar uma história. E alguém falou: como pode o ungido sofrer tanto assim? Como pode ser provado e nunca desistir? Eles não sabem quem te fez essa promessa, não estão sabendo quem é esse Deus. Por Deus! Quando muitos não estão acreditando, a sua bênção está chegando. Tá chegando a sua vitória. O ponteiro do relógio está marcando a hora, e hoje Deus está olhando pra alguém aqui, e esse alguém quero ver, eu quero ver ser abençoada, quero ver a sua história hoje ser mudada, eu quero ver essa porta se abrir, eu quero ver, Deus vai honrar você, vai te surpreender, o que você pediu, Deus hoje vai fazer, vai quebrar os grilhões, desatar as prisões, e um novo hino você vai cantar, a lugares altos você vai chegar, esse é o tempo, Deus determinou, essa é a hora de ser vencedor, é o fim desse deserto, é o fim desse deserto, e o começo da vitória, e o começo da vitória, e Creia, receba, não questione, adore, adore, adore. A sua adoração pode ser o fim do deserto essa noite. O questionamento pode aumentar o deserto. A adoração pode acabar o deserto. Ouve-me, Faramanai, Deus de aliança, Deus de trovões, ensine a teu povo a não questionar, mas a adorar, adorar. Está chegando, está chegando, está chegando a resposta de Deus. Vai te surpreender a mim e a você. Tá chegando a sua vitória, o ponteiro do relógio está marcando a hora, e hoje Deus está olhando pra alguém aqui, e esse alguém quero ver, eu quero ver a sua vida ser abençoada, quero ver a sua história hoje ser mudada, eu quero ver essa porta se abrir. Calamani, Deus vai honrar você que está adorando, Deus vai te honrar e te surpreender. Esta saída desse deserto vai ser surpreendente. vai quebrar os grilhos, Vai sair mais forte, com a pele melhor, com a saúde melhor. Antes de sair, restitui tudo. você vai chegar, esse é o tempo, Deus determinou, Esta é a hora, de ser vencedor, é o fim. fim desse deserto, é o fim desse deserto, e o começo da vitória, e o começo da vitória, e o fim desse deserto, e o fim desse deserto, e o começo da Vamos orar, vamos levantar um clamor agora. Vamos levantar um clamor agora. Algumas pessoas se encontram no deserto. Algumas pessoas se encontram no meio ou no fim de um deserto. Independente da localização que você esteja nesse deserto, o seu deserto pode acabar essa noite. Parando de questionar, de murmurar, mas adorar. Senhor, é o momento do nosso clamor. Visita o teu povo, meu Pai. Mostre o teu povo durante o dia a tua nuvem, os protegendo nós do sol. E durante a noite, nos mostre a coluna de fogo nos guiando para a saída desse deserto. Mas, meu Pai,
Eu já agradeço ao Senhor pela enorme satisfação de conhecermos o Senhor mais que no deserto. Nós conhecemos a padaria de Deus, aonde o maná caía. Nós conhecemos a farmácia e o hospital, e o plano de saúde do Senhor foi no deserto. Nós conhecemos o melhor alfaiate, o melhor costureiro de roupas e sandálias foi no deserto, que não se partia e não se rasgava. Nós conhecemos o melhor parteiro, que fazia os partos no deserto, sem anestesia humana, sem éter, sem álcool, sem medicina humana, e não morria uma criança de parto. Meu Deus, foi no deserto que nós conhecemos os melhores oftalmologistas, neurologistas, ortopedistas. No deserto não poderia ter aleijado de cadeira de roda. Como andaria, meu pai? Como se moveria? Todos andavam, meu pai. Nem caramanai, solemeregu, netelasai. No deserto, meu pai, o Senhor deixou o povo andar. É hora de levantar os caídos, de levantar os aleijados, de fazer os cegos enxergar, os mudos falarem, os surdos ouvirem. Abre, Pai, a mente da tua igreja na terra, para conhecer o Deus que canaliza a água do céu numa pedra e abastece milhares de pessoas com água no meio do deserto. Nem os quibutzes no deserto, nem os quibutzes com suas irrigações conseguiu trazer tanta água para o deserto de um só momento, quando Moisés bateu naquela rocha. Eu aprendo que eu não preciso bater, só tocar. Toque na rocha hoje, não bata, que vai descer água do céu. É hora essa noite de você ver o final desse deserto, a padaria de Deus trazer pão quentinho para vir em você, maná. Trazer o parto de uma mulher e ver a criança nascer e não morrer, ver sua filha e seu filho nascer. É no deserto que Deus bota a mulher para engravidar, meu pai, e gerar filhos nas madrugadas com colunas de fogo, e durante o dia nuvem protegendo do céu o sol para não queimar a criança quando nascer. É nesse deserto que é só para povo de Deus. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. God bless you, God bless you. Deus abençoe a igreja. Glória a Deus. Deus é Deus. Pare de dizer que você está no deserto só. Ele está com você. O eu sou, o Emanuel, o Alfa e o Ômega. No deserto não tem fome. Ninguém morreu de fome no deserto. Ninguém morreu de sede. Ninguém morreu de enfermidade. Ninguém morreu de parto. Deus não vai te deixar morrer nesse deserto. Apenas hoje, encurta o seu deserto hoje. Encurta. Não pulando as fases. Encurta ele, não saltando as etapas. Encurta, diminua o seu deserto adorando. Quem questiona, pula fases. Quem adora, chega na hora certa. Eu deixo você com a paz de Cristo. Eu deixo você com o projeto de Deus no deserto. Eu abençoo você com a glória de Deus que é no deserto. Fica na paz. E se Jesus não voltar até quarta-feira, estamos de volta aqui, comemorando a saída de muitos do deserto. E se alguém continuou, tem padaria, tem remédio, tem roupa, tem cura, tem nascimento, e tem água e tem milagre. Shalom Adonai. Celebramos no deserto, Nei Karamanai. Celebramos essa noite, porque essa noite para muitos é a saída do deserto. É que
gente que vai dançar no deserto. Ei, calamanai, enemexerenei, ei, calamanau, aquerecenei, equeremenei, equalamassou, dance no deserto, as sandálias não se partem e as roupas não se rasgam. Em pleno deserto, a nuvem estava por perto, não tinha fome nem sede, pois Deus estava com ele. Equeremenei! Boa noite, Deus! Esta noite, para muitos, é a saída do deserto. Um povo em pleno deserto e não havia doente, maná que vinha do céu, matava a fome daquela. Deus te abençoe! Tem padaria no deserto, tem remédio no deserto, tem glória de Deus no deserto. Shalom, dona, é a paz! As pernas nunca inchavam, as roupas nunca envelheciam, sapatos não terminavam pelo caminho que seguiam. Eita mistério! Os sapatos não rasgavam e nem as roupas se partiam. Que Deus é esse? Que está por perto, que fez o seu projeto no deserto. Tem projeto no deserto! Que Deus é esse que está por perto, que fez o seu projeto no deserto. E Canemelis! É Calamanai! Dança no deserto! Porque você vai sair de cabeça erguida! Em pleno deserto, a nuvem estava por perto, não tinha fome nem sede, pois Deus estava com Deus dava água no deserto! Brasil, Estados Unidos, Colômbia, Venezuela, Japão, Inglaterra, México, Portugal, Canadá, China, Coreia, Egito, Grécia, Porto Rico. É hora de dançar no deserto e sair dançando. as pernas nunca inchavam, as roupas nunca envelheciam, sapatos não terminavam pelo caminho que seguiam. E Xeremini, Seregarei, Deus está te guiando para a saída do deserto, sem questionar, adorando. Que Deus é este que está por perto, É Deus! que fez o seu projeto no deserto. Que Deus é este que está por perto, que fez Minha filha, meu filho, você não está só, nem eu. Deus está coladinho com nós. este que está por perto, que fez o seu projeto no deserto. Que Deus é este. É o Deus da coluna de fogo à noite e da nuvem durante o dia, da padaria durante o dia e da água todo dia. O Deus da medicina. Aleluia! Shalom, Adonai! Eu agradeço a meu Deus, porque foi no deserto que meu caráter foi forjado. Da minha mulher e de meus filhos. Dance, mulher! Dance, homem! Vamos sair do deserto!